A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem? Nós vamos falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. A segunda carta escrita às pessoas de Tessalônica. Nós estamos terminando a leitura da primeira carta, né? Hoje nós lemos o capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses e a partir de amanhã vamos começar a leitura da segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira carta foi escrita no ano de 51 por Paulo, precisamente. A segunda carta existe aí algumas vertentes quanto ao ano que ela foi escrita e também quanto à sua autoria. A mais aceita é que foi escrito no final da vida de Paulo, em torno do ano 60, 61. Paulo morreu ou no ano 62 ou 64. E a outra vertente é que teria sido escrita por um dos seus discípulos depois do ano 80. Vamos tentar entender aí. Por que esta questão, né? Por que essa dúvida? Por causa do conteúdo da carta, da maneira que a carta é escrita. A primeira, ela é mais pessoal, mais carinhosa, existe um diálogo mais fraterno. A segunda é mais de correção, ela é mais professoral, como se fosse um professor falando, não um irmão. Então muda um pouco o estilo da escrita da carta, o estilo de Paulo. Mas os que defendem que é de Paulo justificam isso pela maturidade também, né? Pelo amadurecimento de Paulo na sua caminhada. E outro ponto aí de questionamento é justamente o fato de a carta mostrar que a comunidade segue perseguições. E essas perseguições aos cristãos, mais acirrada, mais forte, elas se dão mais no final do primeiro século. Quanto mais passa o tempo, mais as perseguições ficam mais fortes, mais duras. Então aqui na segunda carta existe essa preocupação com a comunidade que está sofrendo perseguição. Só a título de entendimento, o cristianismo nasceu no judaísmo, né? Jesus era judeu, então o cristianismo nasceu no judaísmo, mas com o tempo eles foram tomando normalmente, né, caminhos diferentes ali na sua doutrina. No ano de 49 teve o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, provocado ali por Paulo, que dizia que os gentios ou os pagãos, aqueles que não eram judeus, para se converter ao cristianismo não precisava passar para o judaísmo, né, a circuncisão, seguir as suas regras, né, as suas leis, as leis mosaicas. Então aí em 49 já começou a haver realmente uma divisão, né, uma vertente ali um pouco mais distante. Até então o cristianismo era considerado como um movimento do judaísmo. E até por isso, porque o judaísmo era aceito pelas autoridades, por Roma e por tudo mais, não havia nenhum tipo de perseguição aos cristãos. Então, depois de 49, com essa divisão, começou a haver um pouco mais de hostilidade. Em 85, houve um outro concílio chamado Concílio de Jamna. E nesse concílio, os judeus se reuniram para determinar o cânon bíblico. E aí houve uma separação definitiva mesmo dos judeus, do judaísmo e dos judeus cristãos, dos judeus que começaram então a viver um catolicismo, aí, o cristianismo. E aí as perseguições só aumentaram. Então, por isso que algumas pessoas falam, não, essa carta foi escrita nesse período mais conturbado mesmo, de mais perseguição, e, portanto, não poderia ter sido escrito por Paulo, e sim por um discípulo seu. A carta, ela tem dois assuntos centrais. O primeiro assunto, e a carta são 3 capítulos só, tá? No capítulo 1
é a saudação inicial, a acolhida. Ali no capítulo 2 fala sobre a segunda vinda de Jesus. Na primeira carta, Paulo deixava entender que esta segunda vinda seria iminente, próxima. E aqui na segunda carta ele diz que não, que esta vinda acontecerá, que Jesus vai vencer o mal, que ele vai sobrepor ao mal, a palavra final vai ser dele, nenhum mal vai vencê-lo, né, dando essa tranquilidade, mesmo porque eles estavam sendo perseguidos, eles precisavam acreditar no céu, na eternidade, na segunda vinda de Jesus, na salvação, eles precisavam acreditar disso. Então, mas que primeiro ia acontecer algumas coisas. Essas perseguições, as seduções, né, até ao ponto de chegar na apostasia, na negação da fé. Ia acontecer algumas coisas antes da segunda vinda, mas era para se manter firme em Jesus, porque a palavra final era de Jesus. E o segundo tema a ser tratado aqui é que, como na primeira carta, deu-se a entender que Jesus voltaria logo, muitos lá de Tessalônica, né, os tessalonicenses, não queriam mais trabalhar. Jesus vai voltar já, então não tem que fazer mais nada. Eu vou ficar quietão aí, tranquilo, e daqui a pouco Jesus volta, daqui a pouco Jesus volta, daqui a pouco Jesus volta, e começou a criar um problema na comunidade. Uma comunidade onde muitas pessoas não trabalhavam, viviam às custas dos outros e viviam, inclusive, dando palpite nos outros, na vida dos outros. Então, o segundo tema é justamente esse. Olha, precisa trabalhar sim, e quem não quiser trabalhar não tem direito a comer, então. Ele é mais ríspido assim, fala, olha, tem que trabalhar, o cristão tem que trabalhar, quem não quiser trabalhar, então não tem direito a comer. E como vocês devem tratar essas pessoas que não querem trabalhar? Deixa de lado, não excluindo, com maldade ou tratando como inimigo, mas que ele se toque, que ele perceba que ele precisa estar integrado na sociedade, na comunidade, ele precisa trabalhar. Então esse é o pano de fundo aí dessa carta, que o cânon ainda, né, até o presente momento aí, diz que é de Paulo. Existe essa possibilidade de não ser, por conta daquilo que eu expliquei agora, mas é uma carta que nos ajuda a refletir sobre a segunda vinda de Jesus, que é certa, e a necessidade do nosso trabalho, porque o nosso trabalho nos santifica e também proporciona o bem para os outros. Fica com Deus, Deus abençoe, uma boa leitura, aproveita bem, até mais!